Por aqui o Agricultura BR destaca agora as informações internacionais a respeito da soja. E antes de falar o que vem acontecendo com os Estados Unidos em relação a clima, previsão para a temporada 2017-2018, os negócios na Bolsa de Chicago, nós destacamos agora alguns números que nós já trouxemos durante as últimas edições, mas que são muito importantes para se entender o que acontece com os norte-americanos em relação principalmente ao planejamento da próxima temporada. São dados que você aqui no Agricultura BR já acompanharam, mas que mostram alguns fatores que mudaram e esses fatores, quando eles mudam, eles acabam impactando diretamente os preços, que é o fundamental para quem está nos acompanhando, os valores praticados com soja, por exemplo, aqui no Brasil. Olha, se tem um fator que chamou a atenção em relação a esse último relatório de oferta e demanda, da quinta-feira da semana passada, foram os estoques dos Estados Unidos. Eles foram reduzidos em 600 mil toneladas, vieram para 55 milhões, 110 mil toneladas os estoques norte-americanos de soja, né? Desculpa, as exportações para 55 milhões, 110 mil toneladas, teve essa queda de 600 mil toneladas na previsão de exportação. Esse fator ele foi até que chocante porque durante os últimos meses se acreditou que o Departamento de Agricultura norte-americano poderia efetivar um aumento na meta de exportação, que estava em 55 milhões e 700, quase 55 milhões e 700, mas subiram um pouco mais do que isso porque o ritmo já era muito forte e as vendas continuavam. Então se acreditava nos últimos meses que poderia subir. Além disso, as vendas no Brasil vinham lentas. A comercialização no Brasil, aliás, não recuperou muito essa velocidade de comercialização. Com as exportações em níveis um pouco mais baixos, aumentou também os estoques norte-americanos, isso acabou sendo uma consequência direta. Vamos rever esses números aqui de oferta e demanda. Esses números de oferta e demanda para os Estados Unidos são da safra atual, 16-17 em 117 milhões 210 mil toneladas, as exportações em 55 milhões 110 mil, consumo em 56 milhões 290 mil e estoques em 11 milhões 840 mil toneladas. Essa situação aqui mostra nenhuma mudança para a produção, uma queda para as exportações norte-americanas, perderam em 600 mil toneladas em relação à meta de exportação e teve um ligeiro aumento para o consumo, aumentou aí cerca de 200 mil toneladas no consumo interno dos Estados Unidos e 400 mil toneladas a mais nos estoques norte-americanos. Então, estoques norte-americanos maiores, em quase 12 milhões de toneladas, com uma meta de exportação menor. Então, estoque maior é o que nós vamos ter na temporada 2017-2018. Lembrando que os norte-americanos, no último dia desse mês, no dia 31, vão divulgar oficialmente os primeiros dados em relação à temporada 2017-2018, aí já trazendo áreas de cultivo para milho, para soja e também para trigo e com a safra já andando 2017-2018. Quem acompanha a Agricultura BR sabe que nós trouxemos já há cerca de 20 dias os dados do fórum chamado Fórum Outlook. Esse fórum, ele trouxe dados de intenção de cultivo e esses dados de intenção de cultivo subiam, colocavam para cima a expectativa de área ser ocupada com soja e reduzia a área com milho nos Estados Unidos. Aparentemente é isso que deve acontecer mesmo, mas precisamos que chegue no dia 31 para que esse relatório, um relatório vai trazer os estoques trimestrais e o outro traz as áreas. E essas áreas devem ser confirmadas em tamanhos superiores para a soja nos Estados Unidos. Porém, a produção norte-americana deve ficar menor em relação a essa que nós tivemos na temporada 2016-2017, acima de 117 milhões de toneladas. Vamos ver esses números do Fórum Outlook, aqui mostrando um quadro que mostra as expectativas que esse fórum trouxe. Primeiro da área. A área sobe bastante, sai de 33 milhões 780 mil hectares para 35 milhões 610 mil hectares. Sobe aí cerca de 1 milhão e 800 mil hectares entre uma temporada e outra. Mas a produção fica menor e isso é importante. Pode trazer aqui a próxima tela, esses dados são do Fórum Outlook. Esse fórum mostram indicativos, esses não são ainda os dados de levantamento do Departamento Norte-Americano, que, como eu disse, serão apresentados no próximo dia
31. E se o Fórum Outlook estiver correto, os norte-americanos podem atingir essa produção de 113.760.000 toneladas de soja, produtividade de 54,42 sacas, estoques finais em 11.430.000 toneladas. Eu lembro que os dados que nós acabamos de mostrar do último relatório de oferta e demanda mostra que os estoques norte-americanos entram com 11.850.000 e aqui está dizendo que os estoques finais, de acordo com o Fórum Outlook, poderia ter uma redução para 11.430.000 toneladas. Mas é importante lembrar que o Fórum Outlook aconteceu anteriormente aos dados de relatório de oferta e demanda desta última quinta-feira. As exportações norte-americanas atingindo 57.830.000 toneladas, o que seria um recorde para os norte-americanos. Então, esses aqui são os últimos dados dos Estados Unidos para a temporada 2017-2018, uma temporada que já começou a ter as áreas a serem trabalhadas, esse é o grande fator. Em agora, 31 de março, vai confirmar que área é essa, mas muita coisa tem que funcionar. Mesmo para os americanos produzirem 113 milhões de toneladas, 4 abaixo da temporada 16-17, muita coisa tem que funcionar, por exemplo, o clima. Em clima, Olá, nos Estados Unidos, uma tempestade intensa de neve atinge a região nordeste dos Estados Unidos nesta terça-feira e já provoca transtornos, como cancelamento de voos e também fechamento de escolas. A Nadiara, da Sumar Meteorologia, conta pra gente agora se essa neve toda atinge a região agrícola do país e se isso pode causar problemas para essa super safra que pode chegar nessa nova temporada. Boa tarde, Nadiara. Que nos assistem nesta terça-feira, uma forte nevasca atinge o nordeste dos Estados Unidos, principalmente estas áreas do mapa aqui entre a costa leste e o nordeste. E o grande acúmulo de neve pode trazer transtornos, porque já há bastante acúmulo e nesses próximos dias, quando houver o derretimento da neve, então há risco até mesmo para inundações. Essa nevasca está ocorrendo depois de um período de temperaturas mais amenas. Inclusive, o mês de fevereiro foi um dos mais quentes já registrados na história dos Estados Unidos. Claro que as temperaturas não ficaram tão elevadas, afinal estamos no inverno, mas para a época do ano as temperaturas ficaram bem mais amenas do que o esperado. Agora, para esses próximos dias, há expectativa ainda de bastante precipitação aqui na faixa leste. Essa precipitação ainda pode vir na forma de neve, já que as temperaturas estão bastante baixas. Só que nas áreas produtoras aqui do meio oeste americano, não há risco de precipitações tão intensas. Nesses próximos dias, as temperaturas seguem bastante baixas. A gente observa aqui, principalmente nas áreas produtoras, temperaturas de 8 até 11 graus abaixo de zero. Então, essa temperatura do ar baixa também se reflete na baixa temperatura do solo. E por isso que ainda é inviável o plantio de grãos. Esse plantio deve ocorrer durante a primavera, que começa agora no dia 20 de março, que é quando as temperaturas começam a se elevar. Então, os produtores norte-americanos precisam de uma temperatura mais elevada para o início do plantio. Agora, no segundo período, que vai do dia 19 até o dia 23 de março, a chuva atinge as áreas produtoras. Não vem com volumes tão expressivos, mas deve chover de 5 a 15 milímetros aqui sobre o meio oeste americano. É uma chuva que mantém a umidade no solo, já que nesses últimos períodos essas áreas já vêm apresentando índices elevados. Neste período, a temperatura segue baixa, mas já não cai tanto. A gente observa que alguns estados aqui mais ao norte e nordeste ainda atingem 4 graus abaixo de zero, mas em boa parte já do meio oeste americano, a temperatura já fica de 0 a 2 graus positivos. No terceiro período, que vai do dia 24 até o dia 28 de março, a chuva se torna mais abrangente com volumes mais expressivos, variando de 15 a 30 milímetros em boa parte dos estados produtores. E neste período, mais uma vez, a temperatura segue em gradativa elevação. A gente observa mais uma vez temperaturas já positivas em grande parte do meio oeste americano. A tendência é que a temperatura siga subindo lentamente e pelo menos até meados de abril teremos temperaturas um pouco mais elevadas sobre as regiões produtoras.